Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, no estudo das obras do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o primeiro livro que nós estamos analisando é Primícias do Reino, e este já vai ser o quarto vídeo desse estudo. Dos vídeos anteriores nós fizemos apenas abordagens introdutórias, primeiro falando de uma abordagem do próprio médium Divaldo Franco, nos contextualizando de como que surgiu essa obra-prima. Depois um prefácio de Amélia Rodrigues e no vídeo anterior falamos sobre os respingos históricos, o panorama quando Jesus veio à carne e o verbo se fez carne, como nós temos no Evangelho de João, e habitou entre nós. E no vídeo de hoje nós abordaremos o capítulo 1º efetivamente do livro, intitulado As Boas Novas. É interessante porque Amélia Rodrigues, em cada capítulo de Primícias do Reino, ela vai versar sobre uma temática. Em especial, o capítulo 1º, As Boas Novas, falam do nascimento de Jesus e de como foi essa preparação no mundo espiritual, de alguns detalhes a respeito da sua vida e por que essas escolhas tiveram toda a relação com o seu messianato. E em cada capítulo, Amélia Rodrigues, por ser uma profunda estudiosa do Evangelho, tem um cuidado especial de fazer a referência entre os versículos, os capítulos estudados no Novo Testamento que fazem referência a essa temática principal que ela abraça. Mas o que eu achei interessante é que ela começa essa sua abordagem falando que Jesus opta por amor a descer dos píncaros do progresso para habitar entre a humanidade, ainda imperfeita, ainda necessitada de um Messias que de uma forma amorosa os abrace e os conduza retornando ao seio do Pai. E é interessante porque ainda no primeiro parágrafo ela utiliza a seguinte expressão: a história de Jesus na Terra é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. E eu achei interessante porque quando nós falamos sobre a liberdade, em especial na parte 3ª do Livro dos Espíritos, capítulo 10º, Lei de Liberdade, nós temos ali uma série de questões encadeadas por Kardec, respondidas pela espiritualidade superior, e a impressão nítida e vívida que nós temos é que a liberdade é conquistada à medida que nós avançamos numa consciência mais lúcida, mais desperta, e que nós também avançamos em progressão moral. É a progressão moral que confere a autêntica liberdade aos espíritos, porque no começo das suas experiências, o espírito ainda é puramente instinto, então ele é governado pelos seus instintos, o que não é necessariamente ruim, mas à medida em que o espírito progride, ele aprende a governar os seus instintos. Portanto, isso que provém da natureza animal, como vai dizer Kardec, ele começa a sobrepujar a natureza espiritual, fazendo com que essa natureza espiritual, ao longo dessas experiências, vá sendo a protagonista da vivência do espírito. E quando assim o faz, o espírito se aproxima do exercício das leis divinas e passa a gozar da autêntica liberdade. Liberdade, portanto, essa capacidade de autodeterminação, de controle dos seus próprios impulsos, de governar as suas más inclinações, a fim de exercer o seu poder de vontade de uma forma mais autônoma e consciente. E com isso, podendo fruir da felicidade de seguir os ensinamentos divinos. Então eu achei interessante porque se Jesus é a porta, é o caminho, a verdade e a vida, ele representa o ápice da humanidade, ou seja, ele sintetiza aquilo que será o nosso futuro, se nós mantivermos a perseverança e a persistência
em seguir com bravura e honradez todas as nossas provas. E quando Jesus volta à carne sem nenhuma predileção, habitando entre os humildes, quando poderia vir entre os ricos e poderosos da terra, ele nasce no berço da humildade, mostrando-nos que essa é a característica mais essencial de um espírito nobre, de um espírito livre, de um espírito puro: ser humilde, fazer-se o servo de todos. E Lucas, no capítulo 22, versículo 26, já anotou: antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o vosso servo, ou como o quem serve. Ou seja, a humildade nos iguala. Então veja que a humildade é nada mais, nada menos do que o exercício da lei de igualdade. Eu sei que eu tenho direitos por ser uma filha legítima de Deus, mas o outro, que é meu irmão, também é filho de Deus, filho da criação, e tem os mesmos direitos outorgados pela divindade. Portanto, cumpre a mim respeitá-los. Assim como eu tenho direito à felicidade, e esse direito é legítimo, o outro também tem, e eu não tenho, a despeito de querer ser feliz, devassar a liberdade de consciência do outro ou o direito do outro de ser feliz. Portanto, a vida não é uma maratona para ver quem chega primeiro ao pódio, mas sim uma caminhada onde todos nós podemos ir juntos e de mãos dadas. Por isso, somos todos irmãos. E a fraternidade implica justamente nisso. E Amélia Rodrigues vai dizer ainda algo muito especial. O berço e o túmulo de Jesus dividiu a civilização. Ainda que nós não sejamos cristãos, inevitavelmente o tempo dividiu-se entre antes e depois de Cristo, tal a sua presença majestosa sobre a humanidade. E através dessa profunda lição de humildade, o Mestre nos ensinou que este é o verdadeiro reinado, o reinado natural. Enquanto muitos esperavam o Messias no carro de ouro, passando com estardalhaço, a fim de deixar todos os súditos aos seus pés, numa opulência e riqueza desnecessárias, Jesus, portador de uma mensagem divina, de uma mensagem inesquecível, que mudou a vida das pessoas que travaram contato com eles, ainda que essas pessoas não tenham se convertido àquele ideal. Como, por exemplo, o Espírito Emmanuel, na época, tendo encontrado Cristo, como o senador romano Publio Lentulus, conversa mentalmente com Cristo, porque de tão emocionado não conseguia concatenar palavras num discurso, mas perde aquele momento radioso na imensidade dos séculos e não se converte ao cristianismo, tendo que retornar à terra em vivências mais difíceis. Volta, como ele narra na obra 50 anos depois, como escravo nestório, tendo sido senador de Roma, volta como um escravo na mesma região para poder arrepender-se e retratar-se perante a lei. Assim também nós. Muitos de nós que percebemos a altivez da mensagem que o Cristo carrega, mas ainda não nos sentimos arrebatados para seguir essa mensagem, renunciando ao nosso próprio ego, fazendo aquela negação de si mesmo, como o próprio Cristo apregoou, tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas estamos a caminho, ainda que seja difícil, à custa de muito esforço. Se estamos a caminho, seguimos perseverantes, vencendo pouco a pouco esses nossos atavismos que carregamos de séculos de mal proceder. E não obstante todas as dificuldades que o Cristo enfrentou ao longo dos tempos, jamais afastou-se da diretriz essencial: ser o servo de todos. E ele demonstrou essa humildade em diversos de seus atos, embora aquele que em geral nos figure mais, seja mais vivo na nossa memória, sem sombra de dúvidas, foi a última ceia e a cerimônia do lava-pés, quando ele, portando-se qual um escravo,
cingindo o manto à altura da cintura, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus tinha essa característica peculiar de mostrar pelo próprio exemplo. E aí Amélia Rodrigues vai devassar a história. Falar que antes dele, diversos reis, imperadores, detentores do poder vieram para governar os povos. E ela começa citando Hammurabi. Hammurabi, cerca de 18 séculos antes de Cristo, autor do primeiro código de leis conhecido na humanidade, Código de Hammurabi, que utilizava como base a lei de Talião. E a gente acha que a lei de Talião é uma coisa, uma herança da lei mosaica. Não é não, é bem mais antigo. 18 séculos antes de Cristo. Olho por olho, dente por dente. E cria o primeiro código com base nesta lei. Naquela época, ampliando os limites do seu território, através de guerras sangrentas. A humanidade ainda não tinha condições, tamanho barbarismo, de receber em boa terra os ensinamentos de amor do Cristo. Krishna, renovando a doutrina dos Vedas, falando da imortalidade da alma. No Egito, Akenaton, falando da idolatria aos deuses. Abraão, o grande patriarca entre as tribos de Israel. Moisés, com mais de suas 600 leis, mas recebendo o código divino com 10 mandamentos que foram imorredouros e transcendentes. Siddhartha Gautama, Buda, príncipe na região que hoje é o atual Nepal, abdica de toda esta riqueza para voltar-se para o crescimento interior, dando incomparáveis lições de renúncia a si mesmo, de reflexão íntima, de concórdia, de amor. Sócrates, que nós temos inclusive em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, mostrando que Sócrates antecipou muitos dos conhecimentos que foram desdobrados, esmiuçados na própria doutrina espírita. Já falava, por exemplo, sobre a virtude sendo um dom de Deus, e a doutrina espírita esmiuça isso, dizendo que a virtude não é propriamente um dom, como sendo uma predileção da divindade para com alguns, mas que, à custa do esforço pessoal, o virtuoso tem um patrimônio que é fruto do seu próprio esforço e que ninguém pode lhe roubar. É um patrimônio inexorável, inexpugnável. Falando sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de um daemon. E se nós substituirmos a fala de Sócrates pelo nome espírito, temos ali a própria doutrina espírita, dizendo que os demônios habitam a terra. E assim como nós tivemos estes bons profetas, digamos assim, que anteciparam Cristo, também tivemos reis e imperadores que, com o objetivo de espalhar e alargar o seu poder sobre a terra, guerrearam, constrangeram, espoliaram, tornaram povos cativos, escravizaram, assassinaram, destruíram muitas famílias. Júlio César, Alexandre Magno da Macedônia, dentre tantos outros. E é interessante porque Amélia Rodrigues vai colocar uma frase: tudo passa, a grande esfinge tudo devora, fazendo referência à grande esfinge no Egito, na região do rio Nilo, que tem a cabeça do faraó Quefron e o corpo de um leão, fazendo aqui uma referência de que o tempo acaba destroçando e fazendo cair esses monumentos de pedra, esses castelos de opulência, de riqueza e de poder. O poder transitório da terra passa com o tempo e fica aquele patrimônio que é imorredouro, que é divino. As dominações sobre as garras da força passaram reinado após reinado, com a queda desses grandes imperadores. Mas Jesus ficou para sempre no coração de todos. Puro, pulcro, divino, ele vem e fica para sempre. Silencioso, sem nada a exigir,
dando autonomia na sua forma de amar, chamando-nos à responsabilidade pelos nossos próprios atos, a cada um segundo as suas obras, convidando-nos à reflexão íntima, à construção do reino dos céus dentro de cada um de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ações e da nossa forma de nos conduzir. Como Amélia Rodrigues vai dizer, embosca-se na carne, mas é todo luz. Admoesta quando é necessário, mas sempre socorre, sempre auxilia. É firme quando precisa ser, mas sempre revestido de uma inexcedível doçura e ternura. Permuta do contato com os anjos para a plebe rude de Cafarnaum. E aí nós ficamos pensando, se nós, que somos espíritos imperfeitos, ao voltarmos ao mundo corporal, sentimos como se entrássemos numa prisão. Ficamos obliterados pela carne, sentindo como se nós estivéssemos dentro de um escafandro com dificuldade para nos mover, tolhidos da nossa liberdade. Imagine a sensação de um espírito puro ao retornar ao mundo corporal. Não obstante, Allan Kardec observar na obra A Gênese, quando ele vai falar sobre a superioridade da natureza de Jesus, dizer que ele era ligado à carne pelos liames tenuíssimos e apenas aqueles estritamente necessários para conservar a vida. Não que ele tivesse uma predileção, mas porque ele tinha uma superioridade absoluta da natureza espiritual sobre a natureza material. Tinha fome, esfaimado, para que a humanidade tivesse esse desejo de ascender e de evoluir. E é interessante que a Amélia Rodrigues lembra. Esfaimado, pede a uma figueira frutos que fora de época ela não os pode dar. Parábola da figueira seca. O povo hebreu, que através do monoteísmo já tinha o solo preparado para fazer frutificar as sementes da Boa Nova, mas fora de época aqueles frutos não podiam dar. Era necessário esperar ainda mais, esperar o tempo, para que eles pudessem dar os frutos, ainda que fossem uma boa terra, precisavam do trabalho do semeador para tratar ainda mais esse solo. E o povo, muitos marcados pela incompreensão, não percebem que o amor não amado estava entre eles, sequiosos de compreensão da compreensão divina em relação às suas próprias dores, aos seus problemas, não percebem que o Messias estava entre eles e pedem inclusive a sua crucificação. Traído, encarcerado, flagelado, crucificado. Aos olhos do mundo, perdido. Mas aos olhos de Deus, autor de uma renúncia santificante, própria de um espírito nobre como é o Espírito do Cristo. Busca uma radiosa manhã para ressurgir e procura uma antiga obsidiada para ser a repórter da ressurreição, Maria de Magdala. Jesus elevou o ser feminino a um patamar apoteótico. Elevou toda a humanidade a um patamar apoteótico quando apresentou-se ele mesmo como modelo e guia. Este é Jesus. E esta é a hora primícias do reino no seu primeiro capítulo. Muitas emoções por aí, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.